Muito bom dia, nação, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Bora para mais um vídeo top. Nesse momento vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a partida que o Flamengo vai fazer contra o Ceará e também a partida que o Palmeiras vai realizar contra o Bragantino. Se o Palmeiras empatar ou perder e o Flamengo ganhar do Ceará, já vai diminuir muito mais a vantagem que tem o Palmeiras aí contra o Flamengo. E o objetivo do Dorival Júnior é isso mesmo, é conquistar a tríplice coroa. O Dorival quer sim o Campeonato Brasileiro, ele já falou pro seu elenco que quer sim o Campeonato Brasileiro. Então podemos ver aí nessa partida contra o Ceará um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo praticamente quase completo com o time principal. Então vamos ver o que vai acontecer e nós vamos aqui reagir, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando tudo sobre essa partida e nós vamos aqui analisar. Mas antes, nação, só você que acredita que o Flamengo tem potencial para ser campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, conquistar essa tão sonhada tríplice coroa, que já não é mais sonho, está virando realidade nesse ano de 2022, deixa o like no vídeo, deixa o seu like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2 a 3 mil likes. Eu creio que vamos bater muito mais, porque se o torcedor tem dentro dele assim essa convicção de que o Flamengo pode sim ser campeão, deixa o like no vídeo, vamos ver quantos likes vamos bater. Escreva aqui nos comentários já deixando seu palpite para a partida entre Flamengo e Ceará e também escreva a localidade que você está assistindo nosso vídeo, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Escreva aí aonde que você está assistindo nosso vídeo pra gente ver onde tem torcedor da nação ligado e torcendo aqui pro nosso Mengão. Então bora reagir a esse vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Flamengo, a goleada de 4-0 sobre o Vélez fez a prioridade momentânea na temporada ser redirecionada. Dorival perdeu a dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, suspensa para o jogo de volta contra os argentinos. Além disso, Thiago Maia e Gabigol estão pendurados com 2 cartões amarelos. Caso atuem contra o Vélez e sejam advertidos, ficariam fora de uma possível decisão da América. Por isso é hora de mesclar no brasileiro. Nem tanto time A, nem tanto time B. Os 4 têm chances de estar na equipe que vai enfrentar o Ceará neste domingo pela manhã, no Maracanã. Tudo para seguir a perseguição ao Palmeiras e manter muito vivo o sonho de uma conquista tripla na temporada. Mas a definição do time mesmo só depois do treino neste sábado no Ninho do Urubu. Certo é que Dorival Júnior ganhou mais opções e fôlego para a busca do título brasileiro depois do baile rubro-negro na Libertadores, na Argentina. Antero, vantagem no Palmeiras no Brasileiro é importante, a gente obviamente ressalta isso, mas esses dois times, Palmeiras e Flamengo, estão aí numa situação parecida de rodada no fim de semana com Libertadores. A diferença é que um encaminhou bem, enquanto o outro está com a corda no pescoço, pensando em Libertadores no caso. Como é que você acha que os dois times vão administrar esse fim de semana? Bom, peraí. Um encaminhou bem, você é o cauteloso, né? Eu gosto. Você tem aquela... Encaminhou super. Respeito ao adversário, né? Não, pior que não. Respeito o Vélez, claro. Sim, mas Vélez esquece. Esquece. Bom, não, também não vejo o Palmeiras assim com corda no pescoço, mas eu diria que ela... Ou então vamos falar de água. A água... Sim, água. A água boa. aqui foi subindo, né? É claro que o Palmeiras sabe nadar, pode salvar-se e sair dessa situação. O Palmeiras está vivendo um momento distinto daquele do Flamengo. Como o Palmeiras também já teve um momento distinto do Flamengo, mas ao contrário. Pô, que conversa é essa minha? Vamos lá. O Palmeiras tem uma turbulência agora e o Flamengo está ali subindo. Como o Flamengo, no começo do Brasileiro, estava em turbulência e o Palmeiras subindo. Por isso que há essa vantagem no Palmeiras nesse momento. E o Campeonato Brasileiro é uma competição de longa duração. Ela é de regularidade. Não é uma competição de tiro curto ou de mata-mata. Então, por isso, e está no planejamento de qualquer time que tenha pretensão de título, por isso há essas fases de oscilação. O Palmeiras vive esse momento que o deixa preocupado na Libertadores, que é um sonho, imagina, chegar a um tri inédito que nenhum time brasileiro conseguiu. E no Brasileiro também. Então, há esse dilema por parte do Abel. O que fazer? Como administrar? Tá,
até agora o Palmeiras não tinha tido nenhuma derrota na Libertadores. É uma situação diferente. E contra um adversário forte. Um adversário que aqui, mas pelo brasileiro, já ganhou do Palmeiras. Então, o Abel tem a impressão que ele colocará. Danilo, por exemplo, é um que ele pode colocar. Né? Nesse jogo pode até colocar, quem sabe, o Scarpa, por ter descansado no meio de semana. Mais uns 2 ou 3 dos titulares e aí apelar para o banco de reservas, que neste momento está negando fogo, mas pode até se sair bem. O Palmeiras pode perder do Bragantino? Sem dúvida. O Bragantino é uma dessas pedreiras que o Palmeiras tem ainda pela frente no segundo turno. E tem mais, ele vai pegar o Furacão fora, vai pegar o Galo fora, vai pegar o Internacional fora, o Botafogo, que está oscilando, mas também fora. Então, são muitos os desafios do Palmeiras. Mas mesmo que ele perca, ainda assim ficará, digamos, na pior das hipóteses, com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, se o segundo colocado vencer. Mas, psicologicamente, pode pesar contra o Palmeiras. Que a gente sempre andou elogiando, pois o Palmeiras tem uma força mental muito grande, mas pode pesar. Pode pesar, principalmente se depois ele não eliminar o Atlético Paranaense na Libertadores. Então, assim, é um momento delicado para o Palmeiras. Tá. Vamos ver, então, pelo lado positivo, o Palmeiras é um visitante que incomoda, não perdeu nenhuma partida até agora. E contra adversários importantes e da parte de cima, ele ganhou do Corinthians, empatou com o Fluminense, empatou com o Flamengo. Não são resultados ruins. Não. Ele não está. Agora, ele não pode, quando tiver jogos contra a turma da parte do meio para baixo, perder pontos. Líder Palmeiras, imagino que com o time titular, né? Porque tudo leva a crer que o Dorival vai poupar algumas peças na quarta-feira. Ou não, PVC? A gente sabe que o Davi Luiz eu não tenho certeza. O Léo Pereira vai jogar, o Gabigol vai jogar, o Thiago Maia vai jogar. Ele pode colocar mais alguns titulares, mas ele pode fazer o Pulgar titular pela primeira vez, ele pode fazer o Vidal titular. Eu acho que vai ser um time mesclado. Vai ter bastante titular, mas vai ser um time mesclado. Até porque o Flamengo tem alguns jogadores que estão pendurados, né? E caso tomem na segunda partida, né, contra o Vélez, podem desfalcar o Flamengo na decisão, que são o Gabigol e o Thiago Maia. Então esses, eu tenho quase certeza que não jogam na quarta. Né? Não jogam na quarta. Não jogam na quarta. Então devem jogar nesse jogo de domingo. É isso que eu acho. O Léo Pereira também, porque o Léo Pereira está suspenso do jogo de quarta. O Davi Luiz eu tenho dúvida por causa da questão da hepatite. Da hepatite. Acho que ele está acompanhando com os exames, né, para ver a situação das enzimas e tudo mais, para ver se vai ou não, né? Se ele estiver bem, ele vai para o jogo. Não tenho dúvida disso. Mas talvez por ele ter tido algum desgaste em função da doença, eu não cravaria 100% que ele vai para o jogo. O Flamengo é um dos 2 times no Brasil, Flamengo e São Paulo, que ainda disputam 3 competições, mas parece que o Flamengo disputa só 2, porque joga alternado. O time dos meios da semana, que é o time das Copas, e o time dos fins de semana, que é o time do Brasileirão, que é o time alternativo. E o Dorival tem colocado o time principal, os principais talentos, no meio da semana, que é o time das Copas, e o do Brasileirão ele tem colocado o time alternativo, que perdeu agora o Lázaro, que é o homem de referência no ataque. Eu imagino que agora vai haver essa troca. Será que ele não vai fazer 2 mistos? Um misto no domingo e outro mais misto trocando os jogadores? Eu acho que vai ser por aí. Eu acho que vai ser por aí. Contra o Vélez? Se o Davi tiver condição, pela questão da hepatite, os 4 titulares jogam e ele pode colocar mais 1 ou 2 titulares e fazer 5 reservas. Acho que faria sentido, né? A gente só vai saber disso no domingo. No jogo, se não me engano, foi pós-jogo do Palmeiras, o empate 1-1. O Dorival dá uma entrevista coletiva depois do jogo e fala que os times, eles têm, o time das Copas, o time do meio da semana e o time do fim de semana, eles têm dinâmicas totalmente diferentes. Sim, inclusive da formação tática, né? Sim. Então, quando você faz essa mesclagem, você pode perder essas dinâmicas. Você pode perder essas conexões entre os jogadores. Então, pode acontecer? Sim, mas eu não apostaria que ele vá fazer essa mescla tão grande. Eu acho que o Dorival vai fazer a rotação. Já que o jogo da quarta-feira está com meio passo dado, acho que ele pode fazer a substituição. Ele troca quase que o time completo. Acho que ele pode fazer essa substituição. Com exceção de Gabigol e Thiago Maia. Sabe o que é mais concreto para o jogo de 11 da manhã? Desculpa, PVC, só mais um detalhe. O Arrascaeta não deve jogar, né? Sim. Porque está com problema no pé direito
e está em tratamento, é dúvida. Então, há essa insegurança em colocá-lo no campo. Ele pode guardar para o jogo contra o Goiás. O Arrascaeta está convocado na seleção do Uruguai, né? Sim. O Arrascaeta, o Canóbio, o Piquerez. A seleção do Uruguai vai levar boa parte dos jogadores que estão na Série A. Porque o jogo desse domingo tem estreia do Lúcio Gonzalez como técnico do Ceará. Ia falar disso já. Você antecipou aqui a pauta do programa. Eu posso sacanear a mim mesmo? Pode. Você lembra quando o Paulo Souza chegou? Eu dizia, não pela qualidade do trabalho do Paulo Souza, para deixar claro, mas eu dizia pela cultura que o Paulo Souza carregava, eu dizia que era um luxo ter o Paulo Souza no futebol brasileiro. É melhor evitar, então, a piada agora. Não. Agora temos de fato um luxo, que é o Lúcio. O Lúcio Gonzalez, como treinador, começando a carreira no Ceará, é muito legal ter o Lúcio Gonzalez como técnico do Ceará. Mas você acha que o Ceará fez uma aposta muito alta num treinador que nunca treinou? Sabe que... Porque o Lúcio terminou a carreira recentemente, fez os cursos de formação aqui no Brasil, ele tirou a licença B, depois fez a licença A na Argentina, né? Que dizem que é uma escola formidável aí de formação de treinadores. Só que não tem experiência como treinador, né? Ele foi um bom jogador, com uma vasta experiência internacional, mas como técnico é o primeiro clube. E já pega um time de Série A de Campeonato Brasileiro, com toda a responsabilidade que exige um clube como o Ceará hoje. A semana foi de elogios para a rotina de treinos dele, né? Ele já tinha chegado semana passada, então ele já tem 10 dias de trabalho. Ele não pôde ficar no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, mas agora pode. O Vina elogiou. Tem uma dúvida sobre o sistema tático, se ele vai com 3-5-2 ou se ele vai no 4-2-3-1 ou eventualmente 4-1-4-1. Eu acho que ele vai com linha de 4. Eu só imagino isso porque ele jogou num time do Atlético Paranaense que eliminou o Flamengo 3 anos atrás e jogando com linha de 4. Então ele pode preferir outra coisa, agora ele é treinador. Outro ponto, e aí não é ser redundante em relação ao que eu falei do Grêmio agora há pouco, o Ceará também tem relatos de um vestiário muito difícil. Então, uma característica que o Lúcio vai precisar, claro que é a questão tática, ele vai precisar ter liderança do ponto de vista técnico e tático, mas ele vai precisar ter liderança para controlar um vestiário onde não é simples trabalhar. Os relatos são vários de que é complicado entrar naquele vestiário. Posso só trazer uma pequena curiosidade sobre as formações? O Lúcio ele tem a licença Pro da Federação Argentina e a licença B da CBF. Essas licenças elas não se falam. Se você fizer a licença B da CBF, você não pode pular para a licença A da Argentina. Então você tem que fazer uma licença por um lado, outra licença por outro. O caminho todo por um lado e outro por outro. E com a licença Pro pela Federação Argentina, ele consegue dirigir qualquer time profissional e seleção na Europa. Mais registrado pela Conmebol. Com a licença B brasileira, ele só conseguiria dirigir equipes até a categoria sub-20. Mas, como ele já tem a licença Pro da Federação Argentina, ele consegue dirigir o time do Ceará tranquilamente. O Lúcio foi campeão olímpico em 2004 com a seleção argentina, que tinha o Gabriel Reise, que já é treinador, o Mascherano, que fez curso de treinador, e o D'Alessandro, que também fez curso de treinador. O Lúcio é mais um. E que eram jogadores do Bielsa, que tem uma tradição de revelar jogadores muito táticos, né? Leonardo Astrada, que jogou com o Bielsa lá atrás. No River? Na seleção da Argentina. Na seleção. No comecinho da seleção da Argentina. Então, assim, muita gente passou pelo Bielsa e virou treinador. É uma coisa meio Cruyff, né? Bielsa é um baita treinador, uma lenda, né? Do jogo bem jogado, né? Não o jogo por jogar, né? Não, e não de ser campeão, né? Exatamente. É a histórica entrevista quando ele ganhou a segunda divisão com o Leeds United. Então, o tradutor do lado dele e o repórter fazendo a pergunta e ele começa a entender o inglês e começa a rir, você não sabe por quê. E o repórter fala assim, o senhor que foi tantas vezes campeão? E ele responde, campeão não fui não. É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, fica ligado aqui no canal que hoje tem bastante vídeo pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo.